Boa noite, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje é um tanto quanto melindroso. As palavras do Humberto quase que não se fazem mais necessária a palestra, né? Que ele resumiu a palestra quase que inteira. Obrigada, viu, Humberto? Melindres. Não permita que a suscetibilidade lhe conturbe o coração. O que é o melindre? Quantas vezes nós nos sentimos entristecidos, magoados, ressentidos, pois nos deixarmos afetar por pequenas coisas em nossa convivência diária. Vamos fechar os olhos e lembrar só hoje quantos momentos nós não se sentimos entristecidos, magoados, ressentidos por alguma situação na nossa vida. É normal? Nós estamos aqui em processo de aprendizagem. Por isso, às vezes, é tão difícil escutar o outro e perceber que somos diferentes. Emmanuel colocava que o melindre é um dos filhos prediletos do orgulho. No livro Pensamento e Vida, ele coloca que cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. Quantas vezes que uma simples palavra, um olhar diferente daquele que passa por nós na rua, de um colega de trabalho, de um familiar, nos causa uma mágoa, um ressentimento, que às vezes passa do ponto e nos tornamos ofendidos ao extremo, irritados com aquele olhar, ou com o não olhar, com aquele que passa pela rua. E esse sentimento, a gente vai adubando no nosso coração. São sentimentos bons? Não. São sentimentos que são difíceis de ser conduzidos. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9, Emmanuel, a Kardec, coloca: o orgulho leva a vos crer mais do que sois, a não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar e a vos considerar, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja como superioridade pessoal, que o menor paralelo vos irrita e os fere. Quantas vezes a gente não se sente ofendido, não se sente magoado em função de uma comparação, em função de situações do cotidiano que nos traz sentimentos, às vezes, sofridos, tristes. Quantas vezes que em situações a mágoa toma conta do nosso coração. Às vezes o outro, ele nem percebe que nos magoou, nem percebe que nos feriu. Mas nós, com nosso orgulho, sofremos por aquela ofensa que, às vezes, não se reverte em uma ofensa.
Ainda, no livro A Viagem Espírita, há ainda aqueles cuja suscetibilidade é levada ao excesso, que se melindram com as mínimas coisas, mesmo com o lugar que lhes é destinado nas reuniões, se não se põe em evidência. Em obras póstumas, o egoísmo, primeira parte, o egoísmo e o orgulho, a exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. A importância que por orgulho atribui à sua pessoa, naturalmente o torna egoísta. No Evangelho de Jesus, ele nos fala, entre outras coisas, o que se eleva será rebaixado, que o maior no reino dos céus será servidor de todos, que os últimos serão os primeiros, que são bem-aventurados os humildes. Se analisarmos essas máximas de Jesus, percebemos que por ainda estarmos em estágio de evolução, todos nós aqui somos iguais, todos. Sem exceção, nós estamos aqui em aprendizagem. Estamos aqui para aprendermos a sermos melhores. Esse aprender, às vezes é difícil, às vezes não é tão fácil. Porque temos que olhar para dentro de nós mesmos, nos percebemos, ver as nossas limitações, respeitar essas limitações, para que a gente possa se colocar também no lugar do outro. Então, quando Jesus colocava quem elevar será rebaixado, é exatamente isso. O melindroso se eleva demais, com excesso de orgulho, de vaidade. E ao ser, de forma inadvertidamente, por um outro irmão, ser colocado em xeque as suas palavras, a sua situação, ele se sente rebaixado, ele se sente estádio de melindre. Em Sinal Verde, Chico coloca: não permita que a sociabilidade lhe conspurgue o coração. Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. É muito difícil, né, gente? Às vezes a gente quer ter a razão, às vezes a gente quer se impor perante o irmão, até mesmo dentro de uma discussão sobre a doutrina espírita. Eu sei mais que você, eu sou espírita, por isso eu sou melhor, eu sou evangélico, por isso eu sou melhor, eu sou católico, por isso. Não somos todos iguais, estamos aqui para aprender. E o outro é livre para pensar, tanto é que Deus nos deu o livre-arbítrio de opinião, de atitude e de ação. Só que temos que lembrar que cada opinião, atitude ou ação, ela vai ter uma reação inversamente proporcional. Tudo que fizemos com o outro, receberemos. O que a gente quer receber? Amor, compreensão. Então, o que vamos dar ao nosso irmão? Amor, compreensão, respeito. E o respeito começa em entender que o outro não só tem o direito de pensar diferente, como também tem o direito de ser diferente. Então temos que respeitar essas diferenças. Cada pessoa vê os problemas da vida de um ângulo diferente. Muitas vezes, uma opinião diversa da sua pode ser de grande auxílio em sua experiência, ou negócio, se você se dispuser a estudá-la.
O melindroso, ele normalmente rechaça qualquer opinião diferente da sua. Ele não para escutar o que o outro está falando. Às vezes, o que o outro está falando sobre um assunto possa servir para que a gente possa refletir e mudar o nosso comportamento, o nosso pensamento, as nossas atitudes. O melindre arrasa as melhores plantações de amizade. Quem reclama agrava as dificuldades. O melindroso, normalmente ele reclama que ele não é entendido, que ele não é compreendido, que ele não é aceito, que onde ele vai ele não consegue, ninguém gosta dele, ninguém entende o que ele fala, ninguém o compreende, porque ele não está escutando o outro. A partir do momento que ele para e começa a escutar o outro, a perceber o outro, o reflexo de si mesmo, ele começa, bom, essa opinião até que é interessante, gostei. Porque o outro também tem muito para nos ensinar. Sempre tem. Não cultive ressentimento. Melindre é um modo de perder as melhores situações. Não aborreça, coopere. Quem vive de se ferir, acaba na condição de espinheiro. Precisamos de muita cautela ao falar sobre melindre, para não melindrar o outro quando a gente fala, né? Pois muitas vezes essa palavra nos serve como pretexto para encobrir os nossos desejos e atos egoísticos. A situação de quando a gente para de escutar o outro é quase que uma solidão. Se nós estamos aqui em comunidade, nós estamos para crescer juntos. Nem sempre estaremos no mesmo nível de compreensão. Essa aqui é uma escola. E como toda escola, cada aluno tem o seu tempo de entendimento, tem o seu tempo para aprender. Uns aprendem mais rápido que o outro vai mais devagar. Isso não quer dizer que aquele que aprendeu mais rápido deve olhar para o outro com orgulho, falar assim, você não está aprendendo, você não está indo. Não, a gente tem que olhar para o nosso irmão e falar assim, olha, ele não está aprendendo tão rápido, então eu vou lá ajudá-lo. Vou lá dar uma força. Isso é na nossa casa, no nosso trabalho, aonde a gente estiver. Se eu sei um pouquinho mais do que o meu irmão, o meu papel é ajudá-lo, se ele quiser. É desse jeito que se conduz numa escola. Todos juntos para aprender, para que a gente possa passar de ano, se desenvolver, crescer. Uma pessoa melindrosa é aquela que se ofende, magoa com facilidade. Cada um aqui vai puxar na memória uma pessoa dessa, da sua convivência, né? Cada um vai falar, nossa, fulano é desse jeito, aquele meu colega de trabalho é desse jeito. Nossa senhora, a minha mãe é desse tipinho. O meu filho, eu não posso falar nada que acontece isso. Mas vamos olhar para a gente. Quantas vezes que nós nos comportamos deste jeito? Nos sentimos ofendidos, nos magoamos com facilidade, aborrecemos com tudo e com todos, sem que haja grande motivo para isso. Às vezes, as grandes brigas, as grandes tempestades, até familiar ou no trabalho, é em função dessa situação do melindre, de nos sentirmos ofendidos, magoados. Ai, o meu chefe, hoje eu fiz o trabalho tão bem feito
Ele não falou nada. Ele não disse que estava bom, que estava ruim. Eu sou uma pessoa tão boa, sou uma pessoa tão caridosa, ninguém observa isso, ninguém vê isso. E isso vai criando, vai aumentando, até que chega um dia que é como se você você se tornasse invisível para o outro, porque você está invisível para você mesmo. Você não está se percebendo, você não está se vendo. Guardar-se ressentimento por um longo tempo, pois enxerga a maldade em todas as atitudes que contrariam o seu modo de pensar ou de agir. Isso acontece muito. A gente, às vezes, pede uma amizade, mas não pede uma discussão. Né? Às vezes a gente pede uma amizade, pede um amor, principalmente em relacionamentos afetivos, né? De marido e mulher. A gente pede esse amor, mas não quer perder a razão. É incapaz de compreender, aceitar e perdoar as falhas do seu semelhante. O outro tem que entender que eu sou imperfeito. Mas para mim é muito difícil entender a imperfeição e a dificuldade do outro. Então, temos que pensar ao contrário. Se eu sou difícil, se eu sou imperfeita, o meu irmão também é. Ele está na mesma escola que eu, que é esse planeta Terra. Então ele tem todo o direito de errar, como também eu erro. O que temos que fazer é reconhecer que erramos, aceitar o outro como ele é e ajudá-lo na medida do possível, das nossas condições, com oração, com pensamentos positivos. Aquele que nos magoa, não, eu devo ter feito alguma coisa para ele porque ele é meu irmão. Então eu é que comecei. Então eu vou fechar meus olhos, vou fazer uma oração para esse irmão que eu estou sentindo que me magoou. Às vezes ele nem sabe que nos magoou, que nos fez alguma coisa que fosse tão grande. Uma pessoa melindrosa não busca esclarecer os pontos obscuros de uma determinada situação, permitindo julgar-se injustiçada e incompreendida. É sempre aquele, eu vou colocar na primeira pessoa, né? Eu sempre acho que o outro é que não me entende, que o outro é que não me aceita, que o outro. Não. Eu é que não estou escutando o outro. Eu é que não estou percebendo que o outro é deste jeito, é desta forma, com as mesmas limitações que nós temos, que eu tenho. Eu também acordo com raiva, eu também acordo triste, eu também acordo mal-humorada, eu também, às vezes, não quero papo com o outro. O outro também, às vezes, não me cumprimenta porque ele não me viu, não me percebeu. Às vezes é só isso. Agora, aquele que, por situações psicológicas, culturais, se sente melindrado, ele sempre vai se colocar no lugar de vítima. Sempre. Ninguém gosta de mim, ninguém me entende, ninguém me escuta,
eu sou sempre aquela jogada para o escanteio. Melindrar-se significa perder ótimas oportunidades de crescimento e aprendizado, pois aquele que se melindra não consegue distinguir o certo do errado, o que é bom e o que é ruim. Ele não escutou a opinião do outro. Ele não viu a situação do outro. Como é que ele vai saber se ele está certo ou se está errado? Se é bom ou se é ruim? Se ele não se colocou no lugar do outro. O maior entrave para o desenvolvimento do ser humano é o melindre, sendo ele verdadeiro vício de discórdia. A gente passou por um ano muito difícil, né, o ano passado, politicamente, e eu vi muitas situações, principalmente nas redes sociais, da dicotomia de opiniões, certo ou errado. Se você é o PT, não sei, é ruim. Se você é contra um partido, você é ruim. Se você é a favor, você é bom. Não todos têm as suas coisas boas e as suas dificuldades. O irmão que opta por seguir uma linha de raciocínio, ele não é bom ou ruim, ele é só diferente. Então vamos parar, escutá-lo, absorver alguma coisa, porque todos temos o que ensinar. Todos. Independente de classe social, cultural, todos temos o que ensinar. Então vamos parar e escutar um pouco o outro também. Ele ataca sorrateiramente a todos aqueles que, invigilantes, dão valor maior do que o devido a si mesmo. O amor próprio tem limite. Mesmo aqueles... quando a gente fala que o amor próprio tem limite, o amor próprio ele pode ser ou no limite da humildade ou do orgulho extremo. Então, nem tanto o céu, nem tanto a terra. Se alguém não lhe cumprimenta, se o primeiro impulso é julgar essa pessoa antipática ou mal educada, sendo incapaz de pensar que ela assim agiu outra vez, por vergonha, timidez, não te viu, estava preocupada, estava com algum problema naquele momento. Se alguém lhe dirige uma palavra mais áspera, entristece-se e revolta-se. Mas em momento algum, procure identificar os motivos que levaram essa pessoa a agir dessa forma. Quando nos sentimos sempre ofendidos ou ficamos magoados facilmente, aquele que nos odeia acaba por afastar-se de nós. Pois nunca sabe o que dizer e o que fazer para nos agradar. A gente nunca sabe como se comportar com a pessoa que tem essa suscetibilidade no comportamento. Porque, ao mesmo tempo, um dia você fala uma coisa, ela fica tranquila. No outro, é como se você tivesse fala a mesma coisa, é como se você tivesse falado a pior ofensa do mundo para ela. Observe isso no local de trabalho, quando a gente convive principalmente com pessoas durante muito tempo. Trabalho, dentro da casa espírita, dentro dos grupos de trabalho, na escola. Então, essas pessoas acabam por ficarem sós. Sabem que uma palavra mal colocada pode trazer grandes aborrecimentos. Passamos a ser um problema na vida daqueles que convivem conosco diariamente. Tornam-se pessoas amargas e, consequentemente, solitárias.
Mas se por um lado existe aquelas que se magoam com facilidade, também existe aquelas que ofendem o outro com facilidade, impõem suas opiniões arbitrariamente, não aceitam ponto de vista diferente dos seus. Quando chamados a orientar ou aconselhar, escolhem palavras duras e agressivas. Não sabem ser compreensivas e amáveis com aqueles que o procuram. Do mesmo jeito que tem aquele que se sente ofendido em situações diversas, temos irmãos também que por suas atitudes e palavras magoam e ofendem um outro. Por usarem palavras duras, por não terem a caridade necessária de entender que o outro ainda não está pronto para escutar algumas verdades. Então, não sejamos também aquele que provoque o melindre. Muitas vezes agimos dessa forma com os nossos semelhantes, sem nos darmos conta. E como estamos sempre acostumados a encontrar justificativa para todas as ações, dominamos melindrosa essas pessoas que, cansadas do nosso mau humor, decidem se afastar. As duas pontas sempre vai levar a uma solidão, porque a convivência sempre tem que ser em cima da compreensão, do amor, da fraternidade, do respeito. E o melindroso, ou aquele que, com as suas ações, provoque um melindre, eles sempre vão se afastando do convívio, porque são pessoas e são situações difíceis de serem resolvidas. Se não devemos mais sentir-nos melindrosos, muito menos devemos ser os causadores das mágoas que nos rodeiam. De onde surgem os melindres? Excesso de amor próprio, orgulho ferido, insegurança pessoal, baixa autoestima, estresse, de adversidades como separação conjugal, problemas familiares, desemprego, experiências de frustrações. E o nosso país, ultimamente, está passando por uma situação estressante que pode levar a problemas familiares, ao desemprego, ao desagregamento. E nessas situações, sempre devemos evitar a situação do melindre para que não se agrave mais as relações humanas. O melindre é o primeiro estágio de outros sentimentos que poderão se seguir: a mágoa, o ressentimento, a raiva, a agressividade, vingança. Então, se aquilo que não estava tão bom pode piorar, né? Pode virar até uma doença. É uma doença da alma. E doenças da alma só são curadas com amor. Então, que a gente ame mais o próximo, entenda mais o próximo, entenda o momento pelo qual ele está passando. E nada como uma boa conversa. O melindroso, aquele que sofre do melindre, ele não está muito pronto para escutar o outro, para perceber o outro, para sentir a presença do outro perto dele. Então, que a gente possa se questionar sempre. Porque a gente, por estarmos em processo de evolução,
Nós vamos sim passar por sentimentos, por situações em que sentiremos melindres, nos sentiremos magoados, tristes. Então sempre se questione, por que eu estou me sentindo assim? Nada como a racionalidade e deixar um pouco a emoção não aflorar, né? Por que eu estou me sentindo assim? O que está por trás disso? Será que é meu orgulho? Será que eu estou me desvalorizando? É influência espiritual? Está atento para que os outros sentimentos afins não os dominem, como a mágoa, o ressentimento, a agressividade, a vingança. Que a gente pare para pensar se eu estivesse no lugar do outro. Sempre se coloque no lugar do outro. E a melhor receita para que a gente possa extirpar, né, esse sentimento que é dolorido, é o fortalecimento emocional e espiritual. É imperativo para que enfrentemos esse desafio. Nada como orar e vigiar. Orar por nós, pelos outros e vigiar os nossos pensamentos e sentimentos. Quando a gente vigia os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, a gente sempre dá aquela paradinha. E esse tempo, a gente não vai no impulso, não vai no afã dos sentimentos, às vezes um pouco negativo. Quando alguém lhes provocar irritação, essa é uma receita do nosso mestre Chico, né, do nosso irmão Chico Xavier. Quando alguém lhes provocar irritação, pega um copo d'água, beba um pouco, conserve o resto na boca, não ponha para fora e nem engasgue, nem engula. Enquanto durar a tentação de responder de forma agressiva, de forma intempestiva, deixa a água banhar a língua. Esta aí é a água da paz. Então, vamos pensar nisso. Quando discutir com pessoas queridas, deixa-as ganhar. Escolha ser feliz em vez de ter razão. Não permita que o comportamento do outro tire a sua paz. O problema é sempre nosso. Enquanto cultivamos melindres e ressentimentos, enquanto não pudermos aceitar os próprios adversários na condição de filho de Deus e irmão nosso, tão dignos de amparo quanto nós mesmos, enquanto sonegarmos serviços fraternos aos que ainda não nos estimam, e enquanto não nos irritarmos inutilmente, a felicidade para nós é impossível. Emmanuel sempre nos ensinou assim: Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. Se não são, não ligue para elas. Obrigada. Tenham um ano, uma semana repleta de muita paz, muita luz. E que Jesus, que o nosso Pai Maior, esteja sempre com vocês. Muito obrigada. Uma boa noite. Vamos agradecer a Cristiane. Não sei, Cristiane, é a primeira vez que você fala aqui?
Vamos continuar, tá? Nesse trabalho. Vamos convidar os médiuns para a sala de passe, para a gente começar a harmonização. E, normalmente, a gente não deve fazer observações sobre a palestra, mas eu vou fazer uma, que eu peguei aqui no finalzinho, sobre perder. Eu tive uma fase muito difícil com meu pai. Adolescente, o que é? E a minha mãe falava para mim assim, perde minha filha, perde pro seu pai. Gente, depois que eu aprendi a perder, foi a melhor coisa que eu fiz. Perco para todo mundo, é uma maravilha. Hoje eu perco para minha sogra, por exemplo. Bom, como a gente tem algumas pessoas que são a primeira vez na casa, vocês gostaram de falar da sogra, sempre dá esse burburinho, né? É uma maravilha. Mas continuando no clima, deixa eu só trocar o microfone aqui rapidinho. Que como tem algumas pessoas que são a primeira vez na casa, o nosso passe, ele é coletivo, tá? Os meninos vão tocar uma primeira música de harmonização, na segunda música os médiuns se colocarão em volta do auditório para aplicação de passe, com mais uma música, e ao final vocês serão liberados a saída pela Andréia, quadrante por quadrante, sem tumulto, e aguardamos vocês na semana que vem. Obrigada pela presença, tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. Obrigada.